Bem-vindos ao ONE, o podcast da ResMed que desvenda o mundo do sono com quem entende. Eu sou a Sofia Furlan, eu sou especialista clínica na ResMed e hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que faz um bem para o mundo do sono aí e com as suas redes sociais, com suas aulas, tratando seus pacientes, faz toda a diferença aí na educação do sono. Então, a Amanda Costa é otorrinolaringologista e médica do tráfego. Seja bem-vinda e hoje a gente vai falar sobre um tema que é tão importante que conecta sono, saúde pública e a responsabilidade clínica, que é a saúde no trânsito, a sonolência no trânsito. Seja bem-vinda. Muito obrigada, mas é uma honra para mim. Eu sou fã da Sofia e fã do teu trabalho. É recíproco. E hoje a gente vai aqui deixar muitas informações para quem quer entender um pouco mais sobre esse tema tão relevante que é a sonolência no trânsito e tudo que se envolve. Tema pouco falado, né? Sonolência no trânsito. A gente pensa e fala tanto de apneia, como tratar, como resolver. E esse é um tema de tanto risco aí para o paciente, né? Tu sabe, Sofia, que eu entrei na medicina do tráfego porque eu comecei a receber muitos condutores sonolentos e eu não sabia o que fazer com eles. Então eu comecei a receber esses condutores e eu comecei a ver que a medicina do tráfego, dentro da medicina, é uma área que estuda toda forma de deslocamento. Então, moto, carro, ônibus, satélite, carroça, tudo isso é medicina do tráfego. E para quem acha que isso é pouca gente, eu digo para vocês que no Brasil nós somos apaixonados por trânsito. Somos. E o nosso código de trânsito, ele é um modelo mundo. Então, é uma baita oportunidade de avaliar pessoas e também condutores quando elas realizam a avaliação para pegar permissão de dirigir. A gente fala assim, permissão. E que bom que a gente tem esse olhar para a sonolência no trânsito, que é um tema que ainda tem que ser muito mais comentado, mas que já tem estudos, né? A gente tem uma porcentagem de... A sonolência ela é responsável por 44% dos acidentes fatais aí nas rodovias, né? Por que você acha que esse tema é tão negligenciado pelos profissionais de saúde na nossa prática clínica? Porque é um dado alarmante. Tu sabe que falar de sono, ele envolve tanta gente, Sofia. E eu costumo dizer que nós, profissionais de saúde, a gente tem uma certa resistência de entrar em temas que a gente não tem resposta pronta para dar. Então, o sono, ele é assim, a gente vai trabalhar com sonolência no trânsito, sim, é do médico, é do físio, é de vários profissionais vão precisar. Então, isso era um tema tabu, mas existe uma lei, a COTRAN 927, que ela fala que nós devemos avaliar o quê? A apneia obstrutiva do sono em condutores. Então, existe uma lei. Como existe uma lei para epilepsia, como existe uma lei para síncope, para surdez, para autismo no trânsito, existe uma lei, está muito documentado dentro da medicina do tráfego. A 927 tem regras para essa avaliação do condutor, que nos obriga a avaliar em quem não dirige moto e não dirige carro, a apneia obstrutiva do sono. Em todas as outras categorias, Exatamente. Então. E nós estamos torcendo para que a gente tenha que avaliar isso em quem dirige moto e quem dirige carro, porque isso não te deixa livre da sonolência. E é interessante isso, Sofia, porque a medicina do tráfego, ela tem regras e leis para tudo, como toda a área de perícia. Bacana. Então, dentro dessa lei, ela fala assim, tu condutor, quando tu vai fazer renovação, ou trocar de categoria, ou fazer a tua primeira permissão, tu precisa ser avaliado, se não for carro ou moto, para pressão arterial, IMC, perímetro cervical e malampate. 4 itens. 2 positivos, opa, tu já tá em risco. Que legal. Ou um EPOR alterado, maior ou igual a 12. Então, tu tem 2 vias. E essa mesma lei fala que tu pode ser aprovado temporariamente ou ser avaliado por especialista. Então, ela é uma lei muito boa, muito certa, só que ela é uma lei que te deixa uma brecha. Entendi. Aprovar temporariamente quer dizer que eu vou garantir que esse motorista com alto risco de sonolência vá lá dirigir. Eu que não quero encontrar ele na estrada. E daqui a 1 ano ele pode ganhar peso, isso pode piorar. E tu nem sabe qual é o nível da apneia dele. Exato, você nem avaliou. Tu nem avaliou, tu não fez polissonografia. Só que essa lei, ela reflete uma dificuldade que nós tínhamos. E uma dificuldade que a gente tem combatido, que é
como eu vou avaliar? O que eu faço com esse ser humano que quer dirigir caminhão, ônibus? O que eu faço com ele? Eu vou mandar ele para um hospital para fazer uma polissonografia, tipo 1 de laboratório padrão ouro? Era isso que a gente pensava. Mas a medicina, ela mudou. E depois do Covid, a gente entendeu, ficou bem claro para nós, e até pela nossa Academia Americana de Medicina do Sono, que a gente pode realizar métodos domiciliares. O exame simplificado nesse paciente que você já triou, que tem um alto risco ali. Exatamente. Então, falta o adendo na lei, na minha opinião, como médica do tráfego, sim. Isso iria nos ajudar. Essa segunda parte dessa lei ia nos ajudar muito. E nós, como médicos do tráfego, a gente não pode simplesmente dizer que a Sofia, que tem alto risco, não vai causar um acidente. Exato. Ou nem que sim, nem que não. Então, tem essa brecha. A gente entende que sim, que a gente deve encaminhar para uma avaliação com especialista ou solicitar uma polissonografia. A gente entende esses dois lados, mas isso está sendo construído. Por isso que a gente fala tanto em álcool e fala tão pouco em sono. Exato. Porque o álcool começou antes dessa conscientização. E a gente, no sono, a gente está a caminho. Entendi. E eu acho que a gente pensa na saúde do paciente. Quando a gente pensa num acidente, você vai envolver uma vida, com certeza que é a dele, e a de quem for mais acometido que estava ao redor. E a gente pode ir mais longe também. Custo, né? Então, para um governo, se a gente pensa que essa pessoa vai usar o SUS, ou que a longo prazo essa pessoa pode ter uma sequela, é mais custo também. Então, a gente prevenir, a gente pensar em inserir isso para carro, para moto também, é uma prevenção aí para a vida, mas para redução de custo também, né? Vou falar em números, então. Uma vida que a gente perde no trânsito, ela custa 700 mil reais para o SUS. No Brasil, a gente tem esse cálculo. No Brasil, tô falando, a gente tem esse cálculo estimado, sim. 700 mil reais, em torno disso, é o nosso custo, tá? 600, 700 mil. Quando a gente fala de empresa, tratar um paciente, um condutor, um motorista com apneia obstrutiva do sono é 4 a 5 vezes mais barato do que os custos que ele causa, do que trocar um retrovisor. Não estou falando de morte, estou falando de custo. E nós, profissionais de saúde, a gente precisa entender que é uma baita oportunidade cuidar da vida do motorista. Prevenção, não é um né? custo. A gente tem que parar de achar que a gente está colocando custo. Começar a entender que isso é economicamente sustentável. É melhor. Financeiramente é melhor para o SUS, para a empresa, para o paciente. E por outro lado, uma vida não tem preço. Absolutamente, não tem preço. Uma vida não tem preço. Então, isso era como eu falo assim, um mito. Isso era uma mentirinha que a gente contava do tipo, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Tenho o que fazer. Teve um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi o seguinte. Condutor, motorista de caminhão, sofreu um acidente. A princípio, dormiu no volante. E a empresa foi atrás. Mas só um pouquinho, cadê o médico do tráfego? E ele tinha um EPOR alterado. Então, isso foi um processo, foi todo um julgamento ali, que entendeu que esse condutor não deveria ter sido liberado para o trânsito, já que ele apresentava um EPOR alterado. Uau! Então, isso começou a aparecer porque a gente já entende que tem como fazer exame, que tem como acompanhar, que tem como ver se ele está sendo tratado, tem como acompanhar o tratamento dele. Porque além de tudo é isso, né? Você vai fazer o diagnóstico, essa pessoa tem que estar tratando e ter uma boa adesão, né? No dia a dia. E o objetivo, então, de estudar mais sobre sonolência, eu convido as pessoas a estudarem esse assunto. É muito interessante, vocês vão ficar impressionados com a medicina do tráfego no Brasil. Estudar mais sobre isso e entender que a mesma medida que a gente teme um condutor alcoolizado, que a gente lê uma big placa lá na rodovia, a gente tem que temer o condutor alcoolizado como sonolento. É a mesma medida. E por que a gente trata tão diferente, né? Começa na gente. Começa no profissional de saúde e expande para a sociedade. Então, o mesmo popular de roncar é normal, o mesmo popular de venda seu sono, acorde cedo, como é que é? Fique acordado enquanto eles dormem. Deus ajuda quem cedo Deus ajuda. madruga. É isso. O sono, ele tem que ser encarado como algo prioritário.
E nós vamos demorar um tempo. Claro. Uhum. Então, é por isso. E porque antigamente a gente entendia que não teria como colocar um condutor para avaliar sono, para avaliar. Eu vou falar de apneia, porque é de apneia que fala nossa lei. Uhum. A lei é clara. Ela fala assim: avaliar a apneia obstrutiva do sono. Ela usa esse padrão, não negligenciando as outras causas de sonolência. Que a gente pode ter também, né? Alguns outros distúrbios do sono. Podemos ter. Quem usa benzodiazepínico, o condutor que tem narcolepsia. Mas eu até Insônia. brinquei. Insônia, sono insuficiente. Eu até brinquei esses dias que a gente costuma usar exceções e não o geral. Uhum. Se eu pegar aqui 1.000 motoristas de caminhão, colocá-los aqui, 0,4 deles vão ter alguma doença de hipersonolência central, narco, hipersonia. Uhum. Mas 300 ou 350 vão ter apneia, Um terço gente. vai ter. E um terço vai ter sono insuficiente e um terço vai ter insônia. Então, o básico funciona no trânsito também. Com certeza. Então, sim, eu quero fazer diagnóstico de narcolepsia, eu quero. Mas primeiro, eu vou fazer o quê? Sono insuficiente, insônia e apneia obstrutiva do sono. Depois drogas, abuso de drogas. Depois distúrbios de ritmo, organizar essa jornada, que muitas vezes é uma jornada irregular. Então, o simples funciona no trânsito. E muitas vezes o profissional de saúde, ele se ilude, né? Tá, mas e se eu fizer esse exame fora do laboratório, aí o que eu faço com quem tem narcolepsia? Bom, essa vai ser a tua exceção. Tu vai encaminhar para o médico especialista. Mas os que têm apneia... Um alto risco ali tão claro, né? O claro a gente não pode errar. O claro, todos Que nós... é a maioria. A maioria a gente tem que estar apto para fazer o diagnóstico. Eu acho que tem um ponto importante aqui quando a gente fala de sonolência no trânsito, que é a apneia do sono é claro que é um distúrbio que pode provocar, né, a sonolência, outros distúrbios do sono que a gente falou aqui também, mas existe a sonolência fisiológica e existe a sonolência patológica, e muitas vezes a privação de sono por um plantão, ela gera essa sonolência. Então, vem do profissional de saúde que não está conscientizado sobre isso, entender também, né? O que você acha disso? Eu acho que o sono insuficiente é uma epidemia. Eu atendo mais pessoas no consultório geral que me dizem que, Amanda, eu vivo com sono e eu vou ver, e na verdade, eu durmo pouco. Eu queria ser igual ao meu vizinho, que dorme 6 horas, mas eu preciso de 8. Então, isso não é algo que eu vou dar um remédio, isso é algo que nós vamos ter que ajustar. Exato. Meu querido, talvez tu precise dormir mais. E lembrando que assim. o marco é de 6 a 8 horas, não significa que você pode funcionar em qualquer um deles. Dentro desse range aí, né? tem que ver o que serve pra você. Porque não existe uma receita, né? Pra Mas isso. eu queria. Todo mundo queria, precisar né? de 6, mas meu querido, tu não precisa. Então, eu vejo essa pandemia, ela é não só no trânsito, ela é na vida, na sociedade, 24 horas, sendo que a gente não é 24 horas. Então, esse é o primeiro passo, e isso acomete os motoristas, sim. A gente vive uma realidade de um motorista que tem uma entrega pra fazer. Se eu dirigir mais 1 ou 2 horas e dormir menos, eu vou entregar antes. Ele atravessa o Brasil, e se ele chegar antes, ele é bonificado. Porém, o nosso trabalho é cada vez mais entender que o motorista, gente, ele é um atleta. Eu vou falar isso aqui, vocês vão dar risada. Porque a gente tem que mudar a visão que a gente tem do motorista. O motorista não é aquele cara largadão, obeso, largado na cadeira, todo desarrumado, dirigindo um caminhão todo feio. Não, gente, eu quero contar pra vocês que isso não é a realidade, tá? A realidade é um automóvel, um veículo super equipado, com monitorização, com avaliação de fadiga, com um motorista que faz exames semanais, com um motorista treinado pela empresa e que custa muito caro. E o sono, hoje em dia, ele é performance. Então, as empresas entenderam que tirar horas de sono do motorista é ruim para elas. Então, elas monitoram o quê? Inclusive o tempo que ele dorme. Olha que importante, que evolução que a gente chegou. E aí tu vai me dizer assim, Amanda, então as empresas são incríveis. As empresas sentiram no bolso? As empresas sentiram no bolso.
que é onde acontecem as grandes mudanças, não só no Brasil, gente. E você sabe que esse sentir no bolso, foi só assim que a gente melhorou no Brasil? A pessoa que dirigia alcoolizada e o sonolento, a gente não tem essa consciência, porque ainda não mexeu no bolso, né? Mas as empresas já entenderam, elas já fizeram as contas de que o motorista, que elas diagnosticaram a apneia obstrutiva do sono, adaptaram o CPAP, acompanharam o CPAP. Melhorou o rendimento. Melhorou o rendimento, é menos acidente, é menos custo